Boa noite. Neste primeiro passou 1992, um desses anos que não acabam. Ano de surpresas, descobertas, grandes viradas. Fatos que vão ficar conosco no ano que começa e por muito tempo ainda. Vivemos um dos maiores dramas políticos do século. Vimos a Europa se debater entre a união e o esfacelamento. Sofremos mais uma vez com a intolerância e o medo. Nos surpreendemos com a força da natureza. Superamos os limites do infinitamente pequeno e do inimaginavelmente distante. Um ano de muitas surpresas. De descobertas. No velho e no novo mundo, mulheres e homens se encontraram para descobrir como superar limites, as ameaças à vida na Terra, as fronteiras da perfeição humana. Olimpíada 92. Na terra de onde partiu há 500 anos o descobridor do novo mundo, 10.000 atletas se juntam sob a mesma bandeira. Países divididos. Nações desunidas. Esse bando de homens e mulheres que chega para eliminar fronteiras descobre um novo mundo. Passado, presente e futuro se misturam na grande festa da Catalunha. O espetáculo da aventura humana. Seguindo as passadas do sonho de Hércules, o primeiro herói olímpico. Como se ali mesmo, no mar da representação criada no meio do estádio, pudesse se repetir um grito de 500 anos atrás. Terra à vista! Eco 92. Terra. Na terra descoberta, 10.000 representantes de todos os povos se juntam sob a mesma bandeira. Países divididos, nações desunidas. Esse bando de homens e mulheres chega para discutir passado, presente e futuro. E descobre um mundo novo. Quem falou por todos foi o primeiro-ministro espanhol Felipe González. Hace 500 años, los hombres fueron conscientes de las verdaderas dimensiones de la tierra que habitaban. Hoy tenemos conciencia de sus límites. Limites. Esforço, suor, sofrimento, luta, dor. Esses super-homens que enfrentam barreiras como se elas não existissem, não respeitam obstáculos. Na batalha pelo ouro, engatinham, tropeçam, se arrastam, caem, voam. Ganham. Como o bielorrusso Vitaly Scherbo, que deslizou sobre cavalos, flutuou entre barras paralelas. 6 medalhas de ouro.
entrou para a história. Perdem, como o ucraniano Sergei Bubika, recordista absoluto no salto com vara, vencido por um sarrafo colocado a menos de 6 metros do chão. Derrotas também entram para a história. A maior Olimpíada de todos os tempos. Tudo eficiente, tecnológico, perfeito. E a máquina tinha que pifar justo na hora do brasileiro ganhar medalha. Da superfície da água, Gustavo Borges foi ao fundo do poço. Para depois subir as nuvens com a correção da injustiça. E medalha de plata, representando a Brasil, Gustavo Borges. Pororoca, pirarucu, jiboia, Dalai Lama. Arara, tucano, mergulhão, princesa do Sião. Boto cor-de-rosa, Fidel Castro. Maçarico do Bico Grande, John Major. Greenpeace, In, Yang, Ong, Jane Fonda. Jacaré do Papa Amarelo, George Bush. Jaguatirica, Cacique Juruna. Quanto é que custa essa pele de onça aí? A pessoa está vendendo $600 mil, não é muita coisa. Caro ou barato? Tudo muito exótico. Tinha repórter até debaixo d'água. Francisco José, ao vivo do fundo do mar. O Rio, armado para se mostrar uma cidade pacífica, nunca viu tantos chefes de Estado. Reis, princesas, nobres e plebeus. Homens desarmados diante de um dilema. Quem paga a conta da limpeza do planeta? Chuva ácida, camada de ozônio, lixo tóxico, biodiversidade. A grande promessa das florestas tropicais. O errante navegante. O ouro verde dos navegantes ecológicos. Ouro? Por uma medalha, Mike Powell ajoelhou, balbuciou, deitou no chão e saltou. Derrota por 3 centímetros. Por uma medalha, o chinês Chunian Ali fez o que nenhum homem nunca havia feito. Levantou os pés do chão de Barcelona e girou 3 vezes no ar. Vitória. Salto mortal triplo. Por uma medalha, 2 marroquinos se uniram num ato de verdadeira pirataria olímpica. Atrasado uma volta, um deles confunde o líder da prova e garante o ouro para o cúmplice. Vitória. Por uma medalha, meninas com músculos de borracha, nervos de aço, entregaram sua infância à ginástica olímpica. Vitória da beleza. Por uma medalha, um brasileiro de luta derrubou 5 adversários e surpreendeu um país. Vitória da humildade. Você ofereceria a sua vitória e essa medalha que você está carregando a alguém? É todo o povo brasileiro, um povo sofrido, desacreditado. E medalha de ouro representando a Brasil, Roger Sampaio. Por uma medalha, jovens brasileiros que pouco prometiam ganharam o ouro. Vitória da união. Essa medalha é pra vocês! Vocês merecem! Muito obrigado! Acho que o nosso grupo realmente soube ser um grupo. Tá de parabéns. A maneira que a gente conseguiu é pro Brasil inteiro. Eu não tenho o que falar. Depois de 8 jogos, sem derrota, o vôlei masculino do Brasil conquista a medalha de ouro. Invicto! 1, 2, 3 e... Ai! Ai, ai, ai!
Assina embaixo e puxe, vai! Pela primeira vez numa final olímpica de um esporte coletivo, o hino brasileiro foi ouvido. Hino? Que hino deveria ecoar num instante como esse? 104 chefes de Estado numa mesma foto pela primeira vez na história. Que respostas esta reunião ruidosa terá encontrado, afinal, para diminuir o barulho do lixo do planeta? Para a fumaça cinza da Amazônia, para a fumaça negra do petróleo, para a fumaça invisível do plutônio. Nos últimos dias deste ano ecológico, um alerta da ONU lança o mundo numa angustiante contagem regressiva. Há pouco tempo para salvar a Terra. É hora de despertar. A Eco 92 não pode acabar num sonho. Sonho. Nas quadras de Barcelona, a versão americana de um ideal grego. Um time de sonhos que juntou aos mais altos, mais fortes, mais velozes, os mais famosos, os mais caros, os melhores, os mágicos. Magic Johnson ganha as Olimpíadas, perde o basquete. Uma gota de sangue no meio de uma partida precipita o final. O campeão, contaminado pelo vírus da AIDS, renuncia às quadras quando sente o preconceito dos adversários. Probably the most courageous human being that's ever walked into our lives. Coragem? Johnson precisou mais dela na hora em que se colocou na frente de uma criança contaminada. No, we're just normal people. Mm-hmm. Oh, you cry. Because we are normal people, okay? Num ano em que a AIDS alcançou 3 pessoas por minuto, Magic Johnson foi um exemplo, um caminho, uma luz. Pela primeira vez, uma índia ganha o Prêmio Nobel da Paz. Rigoberta Menchú, defensora dos índios da Guatemala. Uma mulher conquista o título de grande mestre de xadrez. Judith Polgart, húngara, 15 anos. Uma negra chega ao Senado dos Estados Unidos. Carol Moseley Brown, democrata. Mais uma mulher no Congresso americano. A vitória é feminina na Fórmula 3, o vestibular da Fórmula 1. Suzane Carvalho, brasileira, primeira mulher a conquistar um título na categoria, o Campeonato Sul-Americano. Num ano de descobertas em que chegamos tão perto do futuro, algumas imagens nos fizeram ancorar no tempo. E lembrar que, a caminho do século XXI, o homem ainda não conseguiu dominar as forças da natureza.
Explosões de fogo e medo recebem o ano novo. No primeiro dia de 92, o Etna, um vulcão da Sicília, entra em erupção e quase tira do mapa a pequena cidade de Zafferana. Em outra explosão provocada por gasolina e negligência, um bairro da cidade de Guadalajara, no México, voa pelos ares. Uma das maiores tragédias do país. A terra treme. Na Califórnia, os terremotos abalam até uma rede de TV. Ao vivo. Very strong aftershock right now as I speak. I don't know if you can see the movement on your television cameras. The lights are swaying. That was quite a jolt. It is continuing. Very strong now. Very strong. A força da Terra quase apaga uma das relíquias da civilização. No Egito, um dos mais violentos terremotos registrados no país mata quase 400 pessoas e atinge cidades históricas. Dor e destruição. Dor e destruição em Barraginha, Belo Horizonte. Frágeis barracos engolidos pela terra que rolou de um aterro ilegal. Tira meu menino pra mim, pelo amor de Deus! A água transforma cidades em lagos e lagos em quase mares. Faz de pequenos rios corredeiras velozes e mortais e arrasta carros, pontes, pessoas. A fúria dos ventos varre casas, barcos, vidas. Em segundos, furacões destroem grandes cidades e pequenas aldeias. Vai entrar para a história dos Estados Unidos como o furacão que causou a maior destruição. Outros furacões chegaram a matar mais gente, mas nenhum foi tão forte a ponto de arrasar áreas tão grandes quanto aqui. E o vento levou também até fronteiras perigosas as paixões dos homens. Depois do vendaval, não sobrou nada do prestígio de um personagem que simbolizou o elo perdido entre passado e futuro, desenvolvimento e preservação. No ano da Rio 92, Payacán entra em cena como criminoso. Pela primeira vez, um índio é acusado de estuprar uma mulher branca. No
Nocauteado no ringue, Mike Tyson, ex-campeão mundial de pesos pesados, perde o último round para Desiree Washington, uma ex-candidata a Miss de apenas 50 quilos. Condenado por estupro, um dos maiores mitos do boxe sai de cena, talvez para sempre. No Brasil, a justiça tira do ar o bispo dos milhões. Edir Macedo, acusado de charlatanismo e estelionato, vai para a cadeia com a Bíblia nas mãos. Solto, lota as ruas do centro do Rio, aclamado por milhares de evangélicos. Desejo de poder, ganância, violência. Guaratuba, no Paraná, vive cenas de puro horror. A mulher e a filha do prefeito são acusadas de sequestrar o menino Evandro, de 6 anos. O garoto é mutilado e assassinado num ritual satânico. A pacata Guaratuba explode. E a violência explode também nas delegacias e penitenciárias do Brasil. Um grito contra o horror das condições carcerárias no país. Um clamor abafado a bala. São Paulo, outubro, casa de detenção. Totalmente nunca a mão na cabeça, somos mortos. Uma situação de rebeldia se alastrasse por outros pavilhões. Chegaram atirando, falando que ladrão tinha que morrer. Se o cidadão não tivesse praticado um crime, ele não estaria aqui dentro. De dentro de outros muros, um protesto contra maus tratos detonou a Guerra dos Meninos da FEBEM de São Paulo. Ciranda eleitoral. Na primeira eleição sob o impacto do impeachment, os eleitores das capitais votam contra os candidatos dos governadores. Um verdadeiro jogo de perde-ganha. Em São Paulo, governado pelo PMDB, a capital fica com o candidato do PDS, o insistente Paulo Maluf. O PT perde também em casa, o ABC paulista, mas conquista Belo Horizonte e Porto Alegre, reduto do brizolismo. No Rio de Janeiro, foi pior para o PDT. A candidata do governador Brizola nem chegou ao segundo turno. Benedita da Silva, do PT, chegou, mas perdeu para o candidato do PMDB, César Maia, por uma diferença de quase 100 mil votos. O PSDB elege a prefeita de Salvador, Lídice da Mata, e é o partido que mais cresce nas eleições. Vertigem, paixão, perigo,
Amor, dor, coração. Na estreia de Christian Fittipaldi na Fórmula 1, um sensor revela a emoção do piloto. O coração dispara antes da largada. As batidas pulam de 80 para 123 por minuto. Ameaçado o piloto, o coração bate a 175 por minuto. O motor do carro sofre um infarte e o coração do piloto, frustrado, desacelera. O coração acelera com imagens como esta, derrapagens espetaculares e um voo para o perigo. David Allison, líder da prova de Stock Car nos Estados Unidos, capota 11 vezes. O que aconteceu com o piloto? Quebrou um braço. E esse? Rick Mears, campeão de Fórmula Indy, bate a 340 em Indianápolis, a pista mais perigosa do mundo. Um pé quebrado. Essa doeu no coração dos brasileiros. O choque contra o muro de proteção a 300 por hora quase tira das pistas o tricampeão Nelson Piquet, salvo com múltiplas fraturas nos pés. 5 meses depois, já recuperado, Piquet mantém o bom humor e brinca de Charlie Chaplin. Também chapliniano, o coração pulando de alegria, o piloto inglês Nigel Mansell recebe em Paris o prêmio perseguido durante 12 anos. Campeão da Fórmula 1. Sem carro competitivo, o coração do brasileiro magoado ameaça parar. Eu tenho condições de parar, não só totalmente, como eu posso parar temporariamente de correr. Nessa curva do México deu zebra de novo. Pela segunda vez, Senna roda na pista e bate a 200 por hora. O coração apertado. 8 minutos de tensão e dor. Coração bobo, coração bola, coração balanço, coração São João. A gente se ilude quiser, já não há mais coração. Alegria, Maracanã, 160 mil corações na final do Brasileiro. A grade da arquibancada não aguenta a pressão. Um grito de dor une as torcidas antes do jogo. No lance dramático, um torcedor se agarra e pendurado pede socorro. 80 feridos aguardam atendimento médico. Os mais graves são levados de helicóptero. O acidente faz 4 mortes. Mas a vida e o jogo continuam. Depois da falta, o grito do gol. O coração veterano de Júnior pula feito um menino. Coração campeão. No outro lado do mundo bate mais um coração veterano. Tele Santana comanda o São Paulo na decisão do Mundial de Clubes contra o Barcelona. O gol não acalma o treinador Cruyff, um coração com 5 safenas. A arte de raiz dá o título ao São Paulo e resgata a alegria do futebol brasileiro. Amado clube brasileiro. E esse coração aí, como é que tá? Bem, muito bem. Nem tudo ficou bem no coração de 20 mil americanos que receberam esta peça. Uma válvula para controlar a passagem do sangue. O governo descobriu que a válvula era defeituosa e tinha de ser trocada. O operário Eliel não trocou de coração. Ganhou mais um. É o primeiro caso bem-sucedido de transplante paralelo no Brasil. No peito de Eliel batem 2 corações felizes. A felicidade
felicidade aconteceu também para o bebê Matias. Ele nasceu sem o lado esquerdo do coração, mas conseguiu um bebê doador e teve sorte no transplante. A massagem devolveu a vida ao pequeno coração. Dias depois da operação, Matias já respira sem aparelhos e sorri como uma criança normal. Foi o primeiro transplante em bebês no país. Em casa, Matias alegra o coração da família. A felicidade é breve. O pequeno coração para. A ciência não domina todos os mistérios da vida. Mas luta e muitas vezes vence. Na Sibéria, sem recursos, médicos usam pedras de gelo como anestesia. Congelam o corpo de uma garota de 5 anos para uma delicada cirurgia no coração. 4 horas depois, a menina desperta para uma nova vida. Despertar para a vida comove sempre. A história da humanidade é uma luta permanente contra a morte. Uma luta heróica que cria cenas de cortar o coração, como as imagens de um povo massacrado pela mais primitiva das tragédias humanas, a fome. Somália, África. A luta pelo poder faz do país um exército faminto, desesperado. Aqui, a diferença entre morte e vida desaparece a cada dia. A comida que chega de fora é devorada pela lei do mais forte ou do menos fraco. Em dezembro, tropas da ONU desembarcam no país para garantir a distribuição de alimentos. Líderes das seitas em guerra fazem um acordo. A paz parece próxima. Mas as marcas da fome e da revolta permanecem. Essa mulher é perseguida, tenta escapar e acaba linchada. Quase na entrada do 3º milênio, os mesmos homens que rastreiam o universo à procura de outras vidas ainda lutam, matam e morrem de fome na Terra, muito longe de toda a utopia. Você lembra desta cena? 4 policiais brancos espancando um motorista negro. O videotape amador mais visto no mundo. Em 92, eles foram julgados e absolvidos. A decisão provocou uma explosão de ódio racial que varreu a Califórnia. 3 dias de vandalismo, 38 mortos. 1.200 feridos, 1000 prédios incendiados, saques, tiros, caçadas humanas. A capital do cinema virou o próprio inferno. Houve protestos em todo o país. O clima era de guerra. 10.000 soldados do exército ajudaram no policiamento de Los Angeles. Foi a maior convulsão social nos Estados Unidos desde o assassinato de Martin Luther King. Intolerância. Com o fim da Guerra Fria, esperava-se que esta fosse uma era de paz. Mas pequenos conflitos se espalharam pelo mundo, resultado das lutas raciais, do terrorismo,
da dificuldade do homem em conviver com a diferença. Noites e dias de pânico em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina. A capital em chamas é o preço do sonho muçulmano de se separar da Iugoslávia. Destruição. Um preço alto que matou, feriu jornalistas e reeditou o maior pesadelo de todas as guerras: os campos de concentração. Nada apaga a crua imagem que toda guerra grava nos olhos. Geórgia, ex-União Soviética. Rebeldes no poder atiram contra a multidão. Dias depois, a cena se repete. Rivais na fé, muçulmanos e hindus desencadeiam uma violenta guerra santa. O ataque aos templos começa na Índia. Se alastra pelo Paquistão, Bangladesh e chega à Inglaterra numa onda de mortes. 700 em 4 dias. Terrorismo, guerrilhas, explosões. Cenas de guerra onde oficialmente não há guerra. As vítimas são sempre civis, pessoas comuns que queriam um pouco de paz em 92. E voltam sempre esperadas, mas surpreendentes, as bombas do IRA contra o governo inglês. A guerra urbana dos atentados explodiu ainda na Barcelona das Olimpíadas. Arrasou a embaixada de Israel na Argentina. Sofreu pesada baixa do governo peruano. Abimael Guzmán, fundador e líder do Sendeiro Luminoso, dança na clandestinidade e vai preso. Acusado de 25 mil mortes, é exibido numa jaula. O presidente Alberto Fujimori, patrocinador de um golpe de Estado, paga à polícia a recompensa pela captura de Guzmán, $1 milhão. Na vizinha Venezuela, empobrecida, a história se repete como fiasco. 2 tentativas de golpe fracassam, mas entre uma e outra cresceu o apoio aos golpistas. Militares contra a corrupção. O coro anticorrupção ecoa na Itália indignada. A máfia que na Páscoa distribuiu ovos de chocolate recheados de armas mata o juiz Giovanni Falcone, seu maior inimigo. Mas perde outras batalhas. De Palermo a Nova York, caem chefões. E são revelados os secretos laços de família entre gangsters e políticos. O presidente da Argélia é assassinado em sessão solene.
brutalidade das guerras irrompe de novo em Angola para desespero de trabalhadores brasileiros. Um tiroteio, morre o sargento Adilson Costa, um brasileiro na Força de Paz da ONU. De terror e ódio, mistura mortal, risca a Europa na noite dos ataques neonazistas. Acossados pela crise econômica, jovens revivem a violência contra os estrangeiros e contra tudo que é diferente, como se o inferno fossem os outros. O inferno às vezes pode ser aqui mesmo. A violência ensaiada nas noites da periferia explode na Zona Sul num domingo de sol. As gangues ocupam a praia. A areia se transforma em arena. Pânico, revolta, indignação. Domingo de guerra no Rio. São Paulo, assalto filmado e perseguição no trânsito. Rio, pivetes assaltam a luz do dia no centro. São Paulo, governador do Acre assassinado num hotel de luxo. Nada supera a ousadia dos comandantes do tráfico. A marca do crime organizado é vista até no céu do Rio de Janeiro. Uma atrevida demonstração de poder de um mundo que cria as próprias leis. De homens que de dentro de uma prisão de segurança máxima organizam o comércio das drogas e comandam a indústria dos sequestros. Pedro Tiago de Orleans e Bragança, 11 anos, herdeiro de Dom Pedro II, sequestrado a caminho da escola. Marcelo Quintela, 19 anos, vítima de uma demonstração de crueldade. A família recebe dos sequestradores uma fita de vídeo que mostra Marcelo sendo torturado. Que país violento! O Brasil viveu os últimos dias de 92 tentando entender um crime. A morte da atriz Daniela Pérez. Realidade? Ficção? Não dá pra acreditar que alguém seja capaz de matar uma pessoa de 22 anos com toda a vida pela frente. Eu só peço isso, justiça e consciência das pessoas. Que drama terá gerado a tragédia que nenhum autor ousou imaginar? Daniela, 22 anos, atriz. Entre as mulheres. A chama desse amor me faz sorrir, cantar, te quero mais. Te chamo só pra repetir, te amo. A cena final de um ano marcado pela violência.
avião de garimpeiros cai na Serra do Parima, perto da Venezuela. Morrem o piloto José Xavier de Mendonça, um veterano dos céus amazônicos, e um garimpeiro. Os sobreviventes afirmam: o monomotor foi metralhado. Os governos do Brasil e da Venezuela sustentam a versão do acidente. A polêmica só é esclarecida quando a equipe da Rede Globo se embrenha na selva e, depois de 3 dias de caminhada, encontra o avião crivado de balas. Pela primeira vez, um filho pede divórcio dos pais. Gregory Hilton, numa novela judicial que emocionou os Estados Unidos, troca de mãe e tenta ser feliz em outro álbum de família. Velha descobridora de novos mundos descobre uma nova realidade em seu próprio continente. No lado ocidental, 12 países capitalistas se transformam a partir de hoje num mercado único. No lado oriental, a Europa, que já foi um bloco socialista, se desintegra em novas nações. Redesenhado hoje, o mapa econômico europeu registra uma inversão curiosa. No lado oriental, antes um bloco único, se confirmam novos limites. No lado ocidental, fronteiras se apagam. Agora, mercadorias dos 12 países circulam livremente depois de um ano de muitos conflitos. Estradas bloqueadas. Agricultores em guerra com a polícia. É o protesto dos produtores contra o corte de subsídios determinado pela comunidade europeia. A América descobre a Europa. Uma Disneylândia na França. Mas a Euro Disney dá prejuízo. Um efeito da recessão mundial que causou estragos, principalmente no outro lado do Atlântico. 92. Um grande desastre para George Bush. Logo no começo do ano, ele vai a Tóquio tentar vender carros americanos. Fracassa. Tem uma indigestão no banquete e acaba caindo diante dos cada vez mais poderosos japoneses. Um prenúncio? Como se a vida imitasse uma caricatura, ele levanta, sacode a poeira, mas não dá a volta por cima. Há também um inimigo mortal que o líder da vitória na Guerra do Golfo não consegue derrubar. Saddam Hussein segue firme no comando do Iraque. E nos Estados Unidos, uma mensagem se torna popular: Saddam está empregado. E você? Na maior crise econômica do país desde os anos 30, grandes empresas quebram. Fome e desemprego em massa dão muitos motivos para tristeza. Muitos motivos para mudança. Caminho aberto para Bill Clinton. Como se absorvesse o carisma de John Kennedy, o jovem governador de um pequeno estado vai conquistando a legião de insatisfeitos. Levanta a convenção democrata. Ganha o apoio das estrelas de Hollywood. Supera problemas como o da tradicional amante escandalosa disposta a confessar tudo. E com o apoio decisivo da poderosa mulher dele, a advogada Hillary Clinton, é o primeiro presidente democrata depois de 3 governos republicanos. A geração pós-guerra chega à Casa Branca. A transição é civilizada, pacífica, mas a fase dos sorrisos não deve durar muito. A partir do dia 20, ele começa a mostrar se é mesmo verdadeira essa vontade de mudança. Ou se é tudo pose. Pose? Essa é uma atitude que o brasileiro perdeu esse ano. Paulo César é formado em Comunicação e Ciências Contábeis. Francisco, estudante de História. E Marília, de Pedagogia. Enquanto isso, continua varredora. No ano de poucos empregos, a inflação mais uma vez dispara. Fecha o ano em 1.200%, a maior do mundo. Mas a recessão é um gigante que incomoda muito mais. A prioridade para o trabalhador é manter o emprego.
o salário médio perdeu quase metade do seu poder de compra em relação a 5 anos. Ou seja, o brasileiro agora trabalha o ano inteiro para ganhar o que em 87 conseguia em apenas 6 meses. Só a agricultura escapa da recessão com a boa safra no Centro-Sul. Marcílio Moreira fecha novo acordo da dívida externa. Pagamento completo só daqui a 30 anos. Quando deixa o ministério, Marcílio literalmente passa a pasta, o telefone celular, tudo com muita graça. Mas longe do Planalto, muita gente demorou a sorrir esse ano. Aposentados. É a luta pelo aumento de 147% garantido pela Justiça. A ficção persegue a realidade. Na novela Deus nos acuda, a personagem de Dercy Gonçalves é ameaçada lá no céu. Aposentada no Brasil? É melhor ir pro inferno de uma vez. Pouca gente enriqueceu em 92. Exemplo, cantores sertanejos como Zezé de Camargo e Luciano. Uma dupla quase desconhecida no começo do ano, termina 92 como campeã dos direitos autorais, superando grandes nomes da nossa música. Não adianta. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Paul McCartney. Rebeldes e irreverentes. Assim eles eram chamados nos anos 60. Em 92, a geração que simbolizou a juventude no poder completa meio século de vida. Live and let die. Ao menino, ao quando, quando se cuida no coração, toda vez que o adulto balança, ele vem pra ligar. Muito obrigado. Eu agradeço em meu nome, em nome de Milton Nascimento, de Gilberto Gil, de Paulinho da Viola. Todos nós que fazemos este ano 50 anos. Muito obrigado. A maior alegria foi ouvir Alegria, Alegria se transformar no hino de uma nova geração. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Solteiras, casadas, ricas, famosas. Em 92 elas foram todas loiras escandalosas. Escandalosas no cinema, escandalosas na vida real, brigando com o marido na justiça, provocando polêmicas dentro e fora dos palácios. Transformaram uma família real na mais real das famílias. Uma princesa deprimida, triste e solitária teria até tentado o suicídio. Diana, personagem do casamento do século, enfim só, separada do seu príncipe. Uma duquesa impaciente dá as costas à monarquia, troca o príncipe por um milionário texano. O beija-mão por um beija-pé. Além das aparências, o Reino Unido viu ruir em chamas um palácio de 900 anos. Puxaram o tapete da rainha, que a partir de hoje passa a pagar impostos. Impostos? A loira Leona Helmsley jurou que não pagaria. Foi para a cadeia. Em protesto, apagou as luzes do Empire State. Escureceu um pouco a noite de Nova York. Iluminada pela mais radical das loiras, Madonna. Em seu escândalo anual, descobriu mais o corpo público. Mostrou os seios num desfile de moda. Lançou um livro de fotos, Sex, e um clipe, Erótica, onde exalta os prazeres sadomasoquistas. Fez quase tudo para ser a estrela mais quente do ano. Em
Em 92, vimos pela primeira vez a verdadeira estrela mais quente do universo. Ela está ardendo 33 vezes mais forte que o Sol, milhões de anos-luz além da nossa imaginação. Exatamente 500 anos depois da descoberta da América, no dia 12 de outubro, cientistas americanos lançaram um projeto de 100 milhões de dólares para descobrir sinais de vida extraterrestre. Antenas e radiotelescópios entram em ação na tentativa de captar mensagens do espaço. Esse também foi o ano em que os cientistas comprovaram a teoria do Big Bang, a grande explosão que teria gerado todo o universo. Foi como se o universo ganhasse o seu atestado de nascimento 15 bilhões de anos depois do surgimento das estrelas. O auge do conhecimento humano sobre o espaço veio em imagens cada vez mais claras de um buraco negro no centro de uma galáxia. Ficou evidente a imagem de um ralo gigantesco que suga tudo ao seu redor. Todas as estrelas, toda a matéria e até a própria luz. No centro desta fotografia surge a imagem real do buraco negro. Uma luz que estimula as próximas conquistas desse final de milênio. Para os brasileiros, um ano vertiginoso. O poder muda de mãos, a história muda de rumo. Tempo de quedas e ascensões, denúncia e vergonha, participação e esperança. Nunca se falou tanto em corrupção, nunca se falou tanto em ética. A nuvem negra leva o doutor Ulisses. A multidão cara pintada colore as ruas. Tudo num ritmo alucinante, como se fosse uma novela que surpreende a cada capítulo. Final de ano, 29 de dezembro. Em cena, o novo presidente da República, Itamar Franco. Entregue a Vossa Excelência a minha declaração de bens. Madrugada de 30 de dezembro. No placar do Senado Federal, a sentença. O ex-presidente Fernando Collor de Mello não poderá exercer qualquer função pública até o ano 2000. Declaro que o Senado o condenou à inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Manhã de 30 de dezembro. As últimas palavras do presidente que renunciou. Confio que a justiça brasileira há de corrigir a consumação da dupla cassação a que pretendem submeter-me. Final dramático de uma novela que começou há meses com uma grave denúncia. No
No começo de 92, o presidente Fernando Collor curte o poder com todo gosto. Seguro, o presidente demora a trocar o ministro Antônio Rogério Magre, acusado de corrupção. De Ministério Novo, o presidente retoma o discurso dos tempos da campanha. Não tolerarei desvios, nem darei guarida aos faltosos. Mas no caminho do presidente tinha uma pedra chamada Pedro. Paulo César Farias. Empresário, ex-seminarista, ex-tesoureiro do presidente Collor, quer instalar um jornal em Alagoas. Pedro Collor de Mello, empresário, irmão do presidente, não aceita e parte para a briga. Estou convicto da incriminação do Sr. Paulo César Farias e da sua prisão. Eu tenho consciência absolutamente tranquila de que não cometi nada de aberrante a que estou sendo acusado. O presidente não interfere. Numa entrevista à revista Veja, Pedro Collor acusa Paulo César Farias de corrupção, extorsão, tráfico de influência dentro do governo, negócios ilegais no Brasil e no exterior. Muitas denúncias envolvem o presidente. A mãe, Dona Leda, afasta o filho acusador das empresas e diz: meu querido filho Pedro atravessa séria crise emocional. Uma junta médica não concorda. Feliz, ele mesmo leu o atestado de sanidade mental. Concluímos que o senhor Pedro Collor de Mello encontra-se no momento apto a realizar todos os atos de responsabilidade civil, não apresentando nenhum diagnóstico psiquiátrico. Denúncia feia, mulher bonita. Tereza Lira Collor de Mello é solidária, sorridente, brejeira e certeira. Depois das denúncias, eles entram em fundo dentro do caso. As investigações devem ir até o fim. É, até o fim, exatamente. Uma CPI é instalada para apurar as denúncias de Pedro Collor. Fica decidido que será a CPI do PC e não do presidente da República. Um começo tímido. Os acusados não parecem acreditar na força da comissão. Se a culpa existe é da legislação hipócrita sobre campanha política que tem nesse país. Aos poucos, a CPI ganha espaço e credibilidade. Renan Calheiros, Mota Veiga, Antônio Hermínio de Moraes. Pedro Collor não fala mais sozinho. A CPI revela ao país, via Embratel, personagens como o comandante Jorge Bandeira, sócio de PC Farias numa empresa aérea. O luxuoso morcego negro se transforma em símbolo de atividades misteriosas. As primeiras denúncias do irmão não parecem abalar o presidente. Eu venho hoje pedir desculpas à nação pelo desassossego causado desde o último fim de semana pelas declarações insensatas e falsas que meu irmão Pedro tem feito à imprensa. Eu sou quem peço desculpas à nação por ter no passado sido a pessoa que apresentou Paulo César a ele. O presidente fica mais irritado quando Renan Calheiros, antigo aliado, confirma as denúncias de Pedro. Depoimentos impregnados de inveja, recalques, ressentimentos. Irritado, mas confiante. Diante do mundo, na Eco 92, o anfitrião é a imagem do estadista moderno. Para o presidente, o discreto vice Itamar Franco é apenas o interino que assume quando ele viaja. Mas, quando o presidente volta do Chile, a conversa na base aérea e no resto do país é uma só. As denúncias de Heriberto, motorista da secretária do presidente, à revista Isto É. Uma bomba. O motorista Heriberto revela à CPI os caminhos por onde anda o dinheiro do esquema PC que chega à casa da Dinda passando pelas poderosas secretárias. Quando chegava com dinheiro, passava para a dona Ana, ela fazia a distribuição do dinheiro para pagar os funcionários da residência. Ana Acioli, secretária do presidente. Maria Isabel Teixeira, secretária da primeira-dama. Já aprovei, já mostrei a polícia. Rosinete Melanias, secretária de PC Farias. O doutor Paulo César me deu ordem para fazer. Marta Vasconcelos, secretária da Brasil Jet. Que eu afirmo que isso é mentira. Por trás desses nomes, muita despesa difícil de explicar.
Seguindo a pista do motorista Heriberto, a CPI pisa no acelerador. Chega aos cheques que a secretária do presidente recebe do esquema PC. Aparecem os fantasmas milionários. Um dos fantasmas paga o Fiat Elba do presidente Collor. A ex-ministra Zélia Cardoso de Mello tem de explicar à polícia e à CPI despesas pessoais que assessores dela pagaram com dinheiro do esquema PC. Acho que não mereceram de mim nenhum registro. O ex-secretário Cláudio Vieira jura para a CPI que as contas da família do presidente foram pagas com dinheiro de um empréstimo feito no Uruguai. A história provoca dúvidas. A CPI quer saber se o presidente vai pagar o empréstimo. Tenho certeza que no vencimento o presidente Fernando Collor de Mello não irá me deixar sem. Quem não acha graça nenhuma é a secretária Sandra Fernandes. Ela garante que a Operação Uruguai é uma farsa e que soube da trama por um colega de escritório. Ele falou pra mim, fica tranquila que também pra você vai sobrar alguma coisa. Se a secretária sabia de muita coisa, um computador sabia mais ainda. Muitos segredos do esquema PC estavam guardados num computador da empresa EPC em São Paulo. A polícia e a Receita Federal decifraram os dados do Winchester do computador, um verdadeiro mapa eletrônico onde o nome de estrelas e constelações disfarçavam nomes de empresas e áreas do governo acusadas de corrupção. Uma das senhas do computador era a palavra Collor. Os segredos são tantos que não dá para examinar tudo durante o dia. De madrugada, luzes acesas na Procuradoria-Geral da República, luzes acesas no tribunal. Entra e sai na Polícia Federal, onde PC Farias é vaiado. Isso é democrático. A CPI, que começou tímida, encerra os trabalhos com um alto prestígio que envolve todo o Congresso. Para o relator, o presidente Collor tem ligações com o esquema PC. Junto com as acusações, a emoção. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado. Os papéis da CPI do PC desfilam pelos corredores de Brasília. Dona Rosane Collor é denunciada por desvio de verbas da LBA de Alagoas e é indiciada porque pagou a festa de uma amiga com dinheiro público. Nas manchetes dos jornais e nas capas das revistas, novos escândalos aparecem e chocam. No dia 13 de agosto, a falta de sorte. O presidente manda ao povo um recado em tom de desafio. Que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira. A resposta ao presidente teve cores, mas não as que ele esperava. Todos os tons se misturam no protesto. Do preto anti-Collor para o colorido anti-Collor. Nascem os cara pintadas. Em nome da justiça, em defesa da ética, a ABI e a OAB pedem à Câmara dos Deputados o impeachment do presidente Fernando Collor. A sociedade acompanha. Seu penhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. O presidente da Câmara assume o comando do processo histórico. Aquilo que o povo quer, esta casa acaba sempre querendo. Muito obrigado. No Rio, vaias para o presidente até quando ele visita a mãe internada em estado grave. Nas ruas do país, a juventude empurra os políticos, apressa os acontecimentos. Vamos substituir a valsa hoje por um rock bastante movimentado, que é o que a nação espera. O sábio maquinista estava certo. O trem da história ia andar depressa.
agradeço a Deus viver como vivi e chegar a essa altura da minha vida para ver um espetáculo como esse. Na novela vertiginosa e surpreendente, o capítulo dramático, a morte de um símbolo. O Senhor Diretas nunca teve medo de turbulência, nem de tempestade. E arriscou. Junto com ele, a namorada de sempre, Dona Mora, e os amigos Severo e Henriqueta. Depois de várias horas de voo, infelizmente, nós encontramos sinais do helicóptero que transportava o deputado Ulisses Guimarães. O Senhor Parlamento. Doutor Ulisses provou com a vida o que os jovens pediam nas ruas no ano em que ele morreu. A política pode andar de mãos dadas com a ética, com a dignidade. Puro e sincero, sem lenço e sem documento. Eles lembram aqueles brasileiros pintados e alegres que viviam aqui antes da descoberta. Tempo de redescobrir. Na novela Chamada Brasil, o capítulo 92 foi escrito pelo ator principal, o povo.